Nós temos na Bíblia uma história muito conhecida por causa do milagre, do sobrenatural que aconteceu. Foi quando o profeta Elias desafiou os profetas falsos que havia em Israel, bem como os profetas de Baal, que adoravam aquele demônio que se intitulava um deus, Baal. A palavra Baal quer dizer Senhor. E o povo de Israel, por causa do rei Acabe, que era omisso e covarde, e principalmente por causa da sua esposa Jezabel, uma mulher feiticeira que mandava no país, por causa disto, o povo todo estava virando para o lado de Baal. Eles estavam aceitando Baal e deixando Deus de lado. Há uma situação encontradiça em nossos dias na Europa, na era chamada pós-cristã. A Europa não é mais cristã, é cerca de 1 a 2% apenas da população que se diz cristã na Europa. Berço do cristianismo, hoje abrigam qualquer religião, qualquer ideia, qualquer coisa, menos o cristianismo. Era assim aproximadamente como a Europa de hoje, a situação em Israel no tempo do profeta Elias. O rei Acabe era rei, mas quem mandava no país era a mulher, que levava o povo todo à adoração a Baal, e Deus ficava de lado. O profeta Elias se sentiu muito só, mas ele recebeu um chamado de Deus e não podia negar. Ele decidiu obedecer. Enfrentando tudo e todos naquele país, ele se aproximou do rei e desafiou com autoridade o rei para um desafio. Aquele que fosse Deus se manifestaria de forma sobrenatural. Algumas vezes a gente vê que no nosso meio uma pessoa só se converte quando acontece um milagre. Por isso, os cristãos recebem dons espirituais e têm que buscar. Deus faz milagres na vida dos cristãos, principalmente para que outros creiam. O testemunho de conversão da Marina Silva, uma irmã nossa, é neste sentido. Ela, de certa forma, seguia o catolicismo e já conhecia a Bíblia, mas foi por um milagre na saúde dela, uma cura milagrosa, que ela se converteu ao Senhor. E assim, na maioria das pessoas, é preciso que haja algo sobrenatural. E Deus gosta de aceitar esses desafios. Deus gosta de fazer milagres. Eu me lembro daquela criança, 10 anos de idade, desenganada, veio da Bahia com um tumor na cabeça, já do tamanho de um abacate. A cabeça dela já estava toda tomada por um câncer, e eu me lembro que Deus revelou ali que a curaria, a oração foi feita e ela foi curada. Algum tempo depois voltou com os atestados médicos confirmando que não havia mais nada. Isto eu vi, ele foi conosco na nossa frente, que Deus fez aquele milagre de curar de um câncer praticamente terminal. Deus gosta de aceitar desafios. No caso de Elias, que desafiou o país inteiro, na verdade, ele chamou o país para assistir, e foi uma grande multidão de pessoas que veio. As pessoas gostam de assistir desde que não tenham compromisso, não tenham responsabilidade, gostam de assistir as coisas. Nós gostamos de assistir às eleições, jogos, assistir coisas que acontecem. As pessoas gostam até de assistir desastres que acontecem. Quando há um desastre numa estrada, há um imenso de um engarrafamento causado por pessoas que param só para ver. O ser humano gosta de assistir, e uma multidão veio assistir. O desafio foi aos profetas de Baal. O mediador seria o rei. Ó rei,
convoque aqui todos os adoradores de Baal, ofereçam um holocausto para ele e eu vou oferecer um holocausto para Deus. O que tem poder, o que é Deus de verdade, vai responder com fogo. Então, seja o sacrifício a Baal, seja o sacrifício a Deus, aquele que responder com fogo, esse é que é verdadeiramente Deus. O rei gostou, o povo gostou, o desafio foi feito. Os profetas de Baal não foram nem perguntados, eles tiveram que aceitar o desafio por ordem do rei. Começaram a clamar ao seu Deus Baal e isso durou muitas horas, desde a parte da manhã, digamos cerca de 9 horas até 3 da tarde, eles tiveram a oportunidade. Enquanto isso, Elias até zombava, porque ele tinha segurança do que Deus iria fazer. Quando chegou a hora da tarde, a primeira coisa que Elias fez foi restaurar o altar do Senhor. Isso é importante na vida de cada um de nós, restaurarmos a nossa comunhão com Deus, estarmos com a vida limpa diante de Deus. Isto é essencial. Depois nós vamos ter convicção para usar a fé que Deus nos deu. E tranquilamente Elias mandou encher de água. A terra estava seca, sem chuva, mas eles estavam na beira-mar. O Monte Carmelo é como o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro, a beira-mar. Havia muita água do mar, eles pegaram muitos baldes e encheram de água tudo aquilo para não ter dúvida nenhuma. Elias clamou e Deus mandou o fogo descer. Alguém pergunta, mas todos podem fazer isso? Podem, a Bíblia é clara. Jesus disse, estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome vão fazer tudo isto. No nome de Jesus, todos os milagres são possíveis para nós. Então vamos orar e clamar a Deus em nome de Jesus. Mas aí fica a questão, por que não acontecem tantos milagres assim se qualquer cristão pode pedir e Deus vai atender? A resposta é que o coração não é sincero, não restauraram o altar de Deus, não colocaram a sua vida limpa na presença de Deus. Por causa disto, eles não têm fé ou não conseguem usar a fé para fazer milagres. Mas se você está com a sua vida limpa, então pode usar a fé que Deus já lhe deu. Quando for orar, então, primeiro, se conserte com Deus, confesse seus pecados, depois você vai ter fé, vai poder usar a fé que Deus lhe deu para fazer milagres e a vida fica boa. Quando a gente precisa de milagres, depende de Deus, a gente vai ver milagres. É muito bom a gente ver um Deus que atua. Eu convido você a entrar nesse time de pessoas que creem e que veem Deus fazer milagres também.